Oi pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso pré-aula semanal. Nessa semana nós vamos ter História e Sociologia e vamos dar continuidade aos nossos processos de independência aqui nas Américas. E para isso a gente vai começar com a independência dos Estados Unidos, mas para entendermos a gente precisa entender o que estava rolando na Inglaterra naquele tempo. Quem estava no comando da Inglaterra era ele, o famoso Rei George III, agora mais conhecido por todos graças à série A Rainha Charlotte. Um dos motivos que influenciou muito essa revolta populacional foi sim a doença do rei, já que com essa doença ele ficava incapacitado de poder tomar conta das 13 colônias americanas. Outro ponto muito importante, a cobração de impostos que George fazia, já que as 13 colônias basicamente bancavam todo o luxo da corte inglesa. Existem dois acontecimentos que são muito lembrados e marcantes nessa guerra de independência, que é a famosa Festa do Chá de Boston e a Batalha de Yorktown, que marcou definitivamente a expulsão dos ingleses na América. Agora nós vamos entender as principais causas, quais foram os principais motivos. Dentre eles, nós podemos citar a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre Inglaterra e França pela disputa do território americano. Como a gente pode ver, atualmente o Canadá ele fala duas línguas, o francês e o inglês, já que ele teve uma bicolonização. O povo que vivia nas 13 colônias estava sofrendo muito, principalmente com essa guerra, porque muitos morriam e não tinham muita condição de viver aqui, já que a maioria dos impostos estavam sendo levados para a coroa inglesa. Temos algumas leis que influenciaram ainda mais a revolta do povo. Entre elas podemos citar a Lei do Chá, que criava uma maior taxa de imposto relacionado à venda, ao comércio do chá aqui na América, e isso acabou dificultando a vida do comerciante colonial que vendia o chá por uma taxa menor e agora teria que pagar um índice muito grande de imposto para sequer retirar o chá dos portos aqui das 13 colônias. E se você pensa que o povo ficou calado com isso, não. Diversos colonos revoltados com tal situação invadiram um navio repleto de chá que estava atracado no porto de Boston e arremessaram todas as caixas de chá ao mar em resposta a essa lei criada. Esse acontecimento é conhecido como a Festa do Chá de Boston. E nós também temos a Lei do Selo, que determinava que qualquer coisa, carta, jornal, porque nessa época a gente tinha a imprensa, tudo tinha que conter o selo inglês. E isso custava caro para o povo. Muito importante a gente lembrar, pessoal, que as pessoas que viviam nas 13 colônias, eles tinham parentes que viviam na Inglaterra, ou seja, para eles enviarem cartas para essas pessoas, tinha que ter o selo inglês, e esse selo inglês era muito caro, diferente do preço que era o selo inglês lá na Inglaterra, já que era um pouco mais barato e não tinha toda essa preocupação de navegação para trazer para cá. E você pensa que acabou essas leis absurdas? Nós temos ainda a lei do açúcar. Essa lei reduziu o preço do melaço, que era utilizado para adoçar as coisas naquela época, e acabou aumentando o preço não só do açúcar, da seda e do vinho. É importante a gente perceber que essas leis foram os principais estopins para o início dessa guerra, porque os colonos pagavam tanto imposto, mas tanto imposto e não viam melhora nenhuma na condição de vida nas 13 colônias. E quando eles deram esse passo à frente em prol de se tornarem independentes, eles estavam em completa desvantagem. Vamos lembrar que a Inglaterra ela tem aliados na Europa. E quem as 13 colônias têm a não ser a Inglaterra? Eles não tinham soldados, eles não tinham armamento, tudo da corte inglesa. Então, eles acabam chamando um general chamado George Washington para comandar eles. George Washington acaba tendo que treiná-los consigam lutar em uma guerra, já que era todo mundo inexperiente nisso. Os colonos eles saquearam navios ingleses, pegando canhões, armas, tudo que vinha pela frente que poderia ser útil nessa guerra que durou 5 anos. No dia 4 de julho de 1776, foi criada a Declaração de Independência das 13 colônias. Porém, a Inglaterra não aceitou isso de bom grado e a guerra acabou continuando. Apenas em setembro de 1781 foi que deu início à última guerra, que seria chamada a Batalha de Yorktown. Essa guerra durou um mês e veio acabar em outubro, onde os ingleses se renderam. As 13 colônias acabaram aceitando eles como um país independente. Já que vimos um pouco sobre a independência das 13 colônias, vamos ver agora a independência haitiana, ou a independência do Haiti, como queira chamar. Foi uma independência realizada por ex-escravos na colônia francesa.
Em meio às conturbações que marcavam a Revolução Francesa na Europa, uma pequena ilha na América Central era responsável por um dos processos mais singulares de independência daquele continente, sendo uma das colônias mais ricas pertencentes à França naquela região. O Haiti era um grande exportador de açúcar, controlado por uma pequena elite de brancos proprietários de terra. Eles eram responsáveis pela exploração da mão de obra escrava no local. Com o aumento da Revolução, membros da elite e os escravos, que eram a maior parte da população, viram uma ótima oportunidade para dar fim às exigências que eram impostas pelo Pacto Colonial Francês. Enquanto a elite buscava maior autonomia política para a expansão de seus interesses, os escravos, de origem africana, queriam a grande execução dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que eram provenientes da França revolucionária. Em 1791, tendo por base a Declaração Universal do Direito dos Homens e do Cidadão, o novo governo francês decidiu dar a cidadania francesa para todo homem que fosse livre e proprietário de terra, independente de sua cor. Essa atitude acabou causando uma certa revolta nos escravos que esperavam ganhar liberdade dessa Revolução Francesa. Os escravos destruíram todas as plantações e expulsaram seus colonizadores. Aqueles que não queriam sair acabavam mortos. Porém, com a ascensão de Napoleão Bonaparte, logo após a Revolução Francesa, ele decide restabelecer a escravidão nas colônias. Sua intenção não era nada mais nada menos do que conseguir financiar um exército para construir o Império Francês na América. A Constituição para Saint-Domingue foi assinada em 1801. Porém, Napoleão Bonaparte enviou o general Charles para poder restabelecer a escravidão e implementar a lei francesa na América. Dos 40.000 homens enviados por Napoleão, 2/3 morreram de febre amarela e os demais foram liquidados pelos ex-escravos que faziam história na América. Oi, meus amores, estamos aqui para mais um pré-aula. Espero que vocês todos estejam bem. Perdão se eu vou falar um pouco rápido, é porque eu estou com meu olho inchado, latejando de dor. Mas vamos lá, simbora, que a gente tem muita história para contar. Vamos começar com um pequeno resumo. Um deles principal são algumas influências que esse movimento nessas independências sofreram. A principal delas, como todo mundo conhece, é a independência das 13 colônias, que foi a primeira independência na América e a independência que teve estopim e que inspirou muitos outros movimentos, como principal a Revolução Francesa. Vamos lá, você lembra na aula passada quando eu comentei que um parente de Napoleão ficou tomando conta da Espanha? Enfim, José Bonaparte, ele vai começar a tomar conta da Espanha em 1808. Agora, vamos falar um pouquinho das causas, o que levou a acontecer e o que rolou nessas revoluções de independência. Vamos lá, a gente vai ter várias causas, várias influências para essa independência das Américas Espanholas acontecer. A primeira delas foi a independência das 13 colônias, que aconteceu em 1781, que acabou em 1781. E vai criar a República dos Estados Unidos, como a gente viu no pré-aula de independência das 13 colônias. E o que acontece? Vejam bem. Vocês lembram também que existia uma coisa chamada Pacto Colonial? O Pacto Colonial consistia no quê, professora? Consistia que uma colônia só poderia comercializar com sua metrópole. Então, as colônias espanholas só poderiam comercializar com a Espanha. Sendo que isso tem um problema muito grande, porque não tem como essas colônias se expandirem comercialmente, não tem como essas colônias crescerem com só a base do Pacto Colonial. Outro ponto muito interessante a expansão napoleônica foi algo que influenciou bastante essa luta pela independência, porque Napoleão ele invade a Espanha. Quando ele invade a Espanha, ele toma o poder espanhol, tornando ainda impossível existir o Pacto Colonial. Porque como é que colônias espanholas vão comercializar com a Espanha, sendo que a Espanha agora está sob o domínio de Napoleão Bonaparte? Aí, meus chuchus, a gente começa com as revoluções fracassadas.
Professora, Revolução Fracassada, que é isso? Revoluções Malogradas, né? Que eu botei aí, que ele também é conhecido como Revoluções Malogradas ou Revoluções Fracassadas. O que é isso, professora? Como é que rolou? Vejam só. Nem toda revolução são flores. A gente tem as revoluções fracassadas, as malogradas e as vitoriosas, que a gente vai ver também. O que acontece? As revoluções malogradas se deu início, né, com a ascensão de José Bonaparte no trono espanhol. José Bonaparte, pelo nome, a gente já lembra de quem? De Napoleãozinho, de um palumpa. O que acontece? José Bonaparte, ele era parente de Napoleão, e quando Napoleão invade a Espanha, ele coloca José Bonaparte no trono espanhol. Vejam bem, para ter o controle. Ah, professora, por que Napoleão invade a Espanha? Vocês lembram do bloqueio continental? Dom João conseguiu fugir para cá, né, para o Brasil. Porém, o rei espanhol não teve a mesma sorte e acabou sendo deposto e sendo colocado no trono José Bonaparte. Com essa ascensão de um francês no trono, começou a aumentar, né, esses desejos por libertação dos espanhóis. Então, o que acontece? Vai ter uma chuva de pedidos de revolta. Porém, nenhuma delas vai dar certo até, meus amigos, até 1815, que é quando Napoleão é derrotado pelas tropas inglesas. Quando Napoleão é derrotado pelas tropas inglesas, o que acontece? As colônias da América Espanhola vão receber o aval da Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, para conseguir o quê? Ter sua independência. Ai, professora, a Inglaterra é muito boazinha, né? Apoiando várias colônias que querem se tornar independentes. Não, meu amigo, a Inglaterra ela não é boazinha, isso é tudo um plano comercial. Até porque, se as colônias espanholas continuassem, né, do jeito que estavam, elas só iam poder comercializar com a Espanha. E a Inglaterra, ela é industrial, então ela precisa de aliados comerciais. A Inglaterra não dá ponto sem nó. Então, meus amores, o que é que acontece? De primeira instância, né, como a Inglaterra não estava lutando, dando apoio para as independências, eles não podiam fazer nada, por isso que a gente teve até as revoltas malogradas. Aí agora, quando a Inglaterra deu esse aval, né, pôde participar, pôde ajudar, a gente já entra numa coisa chamada Revoluções Vitoriosas, que vão ser lideradas por Simão de Bolívar. Simão de Bolívar, a gente vai ver ele em várias independências. Eu tô falando aqui o contexto geral, para na aula a gente ir desleixando de que país foi cada revolução de independência. Simão de Bolívar, ele vai ser presente em diversas independências. Ele vai ser um grande chefe, um grande general. Então, ele vai ser responsável pela libertação de diversos países. Ele é muito importante, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu imploro. Eu faço o que quiserem. Só não esqueçam o nome desse cara. Não confundam Simão de Bolívar com Simão de Beauvoir. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Simão de Bolívar vai dar a independência do Equador, Colômbia e Venezuela. Aí, vamos lá. Para ter uma independência, para conseguir ter um exército, precisa de quê? Precisa de apoio econômico e militar. Se a Inglaterra estava apoiando, por quê? Porque uma pergunta básica aqui, teria lógica de Simão de Bolívar pedir apoio às 13 colônias? Se ele pedisse apoio às 13 colônias, primeiramente que as 13 colônias não iam ajudar, porque vamos pensar que quando a Inglaterra não, as 13 colônias tinham um pacto com o rei Luís XVI da França. Quando ocorreu a Revolução Francesa, os aristocratas pediram apoio à Inglaterra. A Inglaterra não, as 13 colônias, perdão, eu tô focada na Inglaterra, do meu xodó. O que acontece? George Washington não quis, porque ele falava, né, que por estarem no início de uma república, no início da formação de um país, não seria vantajoso entrar em uma guerra, já que eles já ainda estão com poucos soldados, para perder mais soldados. Então as 13 colônias não iam ajudar, e outras, se ajudasse, a Inglaterra saía, tirava o cozinho dela da reta. Então vamos lá. O que acontece, professora? Eles vão pedir ajuda a quem? Ao Haiti. Eles vão pedir ajuda ao Haiti, porque o Haiti se tornou independente, lembra? Saiu das garras da França. Então, quando eles pedem apoio ao Haiti, eles fazem uma troca, tipo assim, nossa, você me dá apoio, e em troca disso, eu
acabo com a escravidão de todos os países que eu tornei independente. E aí, o que tu achas? Aí o Haiti falou, eu topo. Vamos lembrar que a independência do Haiti foi formada por, a maioria da sua parte, por negros. Foi formada por negros, conquistaram a independência graças aos negros. Então, nada mais que justo essa troca. Então, agora, a independência da Argentina, do Chile e toda a independência foi conquistada por José de San Martín. Ele comandou essas muito grande. Vamos lembrar, gente, tô falando do contexto geral, porque assim, duas, pra vocês entenderem como é que funcionou, pra quando chegar na hora da aula, só destrinchar. Porque se vocês entendendo o contexto completo, chegar na hora da aula pra destrinchar, vai ser mais fácil. Haiti, a gente viu já do Colômbia, Venezuela, e eu esqueci, e Equador. Equador, agora está do Chile, Peru e Argentina. Então, são várias independências, tá? São de cada paíszinho desse que a gente tem na América do Sul, América Central e América do Norte. Cada paísinho da América. Vamos lá. Depois dos países que eram colônia da Espanha terem se tornado independentes, os Estados Unidos, ele vai criar, ele surge. Ele cria a doutrina Monroe. Que doutrina é essa? América para os americanos. Ele quer acabar com qualquer e toda intervenção política que qualquer país europeu tenha sobre os países americanos, ou seja, da América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos lembrar aqui, por que eu tô falando isso? Por que você tá batendo nessa tecla, professora? Porque hoje a gente sabe que a mente do americano do estadunidense, é focada aqui só neles viverem na América. Mas também é assim que funciona, existe a doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Então, quando esses países se tornam independentes e adotam a doutrina Monroe com os Estados Unidos, qualquer país europeu não tem influência política de liderança sobre um país americano.